Passarini, ele é consultor de estratégia, inteligência competitiva, gestão e governança. A Daniela Pelagalo, que ela é sócia fundadora da empresa Maena, de inteligência analítica. E o Irving, que é nosso coordenador de Product Marketing, e ele vem se especializando aí em neuromarketing, geração de demanda, growth. Então, temos especialistas aqui para comentar e conversar um pouquinho com vocês hoje. O nosso chat fica aberto, então se vocês tiverem qualquer dúvida, podem só colocar ali, a gente vai moderando e vai encaminhando as perguntas para eles. E no finalzinho, para quem conseguir esperar, mas todo mundo que está participando aqui vai ganhar um voucherzinho especial da Neogrid, e aí a gente conta um pouquinho melhor sobre isso no encerramento. Irving, Felipe, Daniela, sejam bem-vindos e bom dia. Bom dia, obrigada, Camila. Bom dia. Fiquem à vontade. Irving, acho que só o teu áudio está um pouquinho longe. Tá bom, deixa eu ir mais perto um pouquinho. Melhorou. Legal, bom dia, pessoal. Primeiro, é um prazer estar aqui falando com o Felipe e com a Daniela, são dois grandes profissionais do mercado do Brasil, e quando a gente fala em inteligência de mercado, e principalmente nível acadêmico, são dois nomes bem pesados aí. Então, a gente tem um tema bem interessante, né, até pelo momento que a gente está vivendo. Inteligência de mercado se faz cada vez mais presente nas discussões, né, de planejamento de empresa, forecast está muito difícil de fazer esse ano, então o momento é muito atípico, a gente vive no mundo uma coisa que a gente nunca viveu, pelo menos não na nossa era, né? Então, tem alguns pontos que com certeza impactam o nosso trabalho, impactam a nossa rotina no mercado e a maneira como a gente atua nisso. Tem uma coisa interessante que eu queria provocar a discussão com você, Daniela, e com você, Felipe, que é como vocês enxergam a inteligência hoje distribuída nas áreas da empresa? Porque a gente sabe que inteligência não fica só na equipe de inteligência de mercado, né? Isso acaba se disseminando nas áreas. Então, pela experiência de vocês, como é que vocês enxergam isso? É uma realidade mesmo? Dani, por favor. Começo. Irving, primeiro, bom dia, né? Bom dia para todo mundo. Obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês um pouquinho sobre esse assunto. E quando a gente fala em inteligência de mercado, né, Irving, eu tenho... É muito comum a gente cruzar com algumas pessoas na universidade ou nas empresas e falam que a minha empresa não tem uma área de inteligência, eu não sou de inteligência. Você não é de inteligência, mas explica para mim um pouquinho o que você faz. E as pessoas começam a falar, não, eu olho concorrentes, eu coleto dados, eu gero relatórios, eu faço análises. Esse trabalho, ele é a essência do trabalho de inteligência de mercado, né? A inteligência de mercado, independente dela estar numa área que se chama inteligência ou não, ou ela pode ser representada por processos dentro de uma área comercial, de uma área de marketing, de uma área financeira, enfim. A inteligência de mercado, ela é a transformação dos dados, né? A coleta de dados, a transformação desses dados em conhecimento, em respostas para o negócio. Independente de estar numa área chamada inteligência de mercado ou não, né? A inteligência, ela é muito mais um processo de trabalho do que, de fato, uma área dentro ali do organograma. Não sei se o Felipe concorda comigo. Eu concordo super, Dani. Eu costumo falar para as empresas que eu trabalho, né, e para os alunos de MBA, que a gente precisa parar de falar em departamento de inteligência e a gente precisa começar a falar em fluxo de inteligência dentro das empresas, né? E independente de você trabalhar em logística, em procurement, em jurídico, não interessa. Se você tem qualquer esforço de monitorar o que acontece fora da sua empresa, dentro da sua competência, né, da sua área, e você tem que trazer esse entendimento de fora para dentro do seu departamento para tomar alguma decisão, concordo contigo, você está fazendo inteligência. Né? Então, inteligência é muito mais um modelo mental de um profissional do que, propriamente dito, um crachá te definindo como inteligente ou não. Né? E todos nós deveríamos buscar nos aperfeiçoar profissionalmente como sendo um profissional de inteligência. E só para concluir, eu gosto muito dessa analogia
A 3M, algumas décadas atrás, quando a 3M começou o movimento de inovação dentro dela, ela literalmente contratou um gerente de inovação, um analista de inovação e um estagiário de inovação. Colocaram essas 3 pessoas dentro de uma sala e falaram, agora inovem, né? E aí, obviamente, a inovação não aconteceu. E a grande virada de chave da 3M para ser reconhecida como uma empresa de inovação foi quando ela percebeu que o fluxo de inovação tinha que estar espalhado na frente por toda a empresa, né? E essas 3 pessoas com crachá de inovação assumiram o papel de fomentar a inovação dentro da empresa. Então, o convite que eu faço aos profissionais todos aqui vamos colocar um modelo mental de inovação, de inteligência, né, no nosso chip aqui, né, independente da área que a gente trabalha. E aos profissionais que têm o crachá de inteligência, ajudem suas respectivas empresas a fomentarem inteligência dentro dela. Então, eu acho que é um bom desafio. Isso aí, é muito mais um mindset do que uma equipe, né? É muito importante essa mensagem. É muito importante. E talvez essa mudança, né? Essa percepção que a gente tem de que o mercado agora trabalha mais nessa linha de as áreas estão envolvidas com inteligência, acho que é uma coisa que veio acontecendo ao longo dos anos, ele se dá também pelo fato de a gente ter acesso à informação de forma facilitada, né? Então, hoje, você tem que escolher a informação que você vai ler e não sair por aí minerando dados, sair por aí fazendo pesquisa de campo. Então, essa mudança na maneira de absorver, de pegar os dados do mercado, eu acho que também empurra a gente para esse modelo, né? Para esse mindset. E é difícil, né? Então, falando um pouco sobre dados, agora é difícil a gente conseguir até escolher que dado a gente lê frente a esse mundo de informações que a gente tem aí, né? Então, o conhecimento empírico do profissional acaba sendo mais analítico em cima da quantidade de informações e não tanto nessa mineração. Essa parte de dados de Big Data, o que vocês acham disso? É uma coisa que a gente vem sofrendo também na visão de vocês? Quando eu comecei, né, a minha carreira dentro da análise de dados, lá alguns anos atrás, a gente falava que o dado tinha o poder, né? O dado ele era centralizado ali dentro das áreas, nem todo mundo tinha acesso, era uma coisa muito difícil da gente conseguir fazer com que os nossos pares dividissem ali as informações conosco. E de uns tempos, então, ter o dado era a grande dificuldade que eu sentia lá no começo. Agora, ter o dado também é uma dificuldade, mas ter o dado de qualidade, é ter o dado correto, é ter o dado certo, né? O que antes era muito escasso, hoje a gente tem em abundância. E aí eu acho que vem um pouco o perfil do profissional que faz inteligência. Então, veja, não é o perfil do profissional de inteligência, é o perfil do profissional que faz inteligência, independente de onde ele estiver dentro da companhia, de ter o conhecimento do negócio, de ter curiosidade, até uma criatividade para supor hipóteses e conseguir qualificar o que me serve e o que não me serve. Isso daqui eu vou levar, isso daqui eu vou ignorar. Eu acho que a gente tem aí o Big Data, o Data Science, que vem com uma proposta que vai facilitar muito os processos dentro dos trabalhos de inteligência, toda aquela parte de coleta, tratamento e mineração dos dados, isso vai ajudar muito. E vai exigir do profissional que faz a inteligência de mercado cada vez mais conhecimento de negócio para conseguir usar e contextualizar aquilo tudo que ele tem diante dele, né? E eu estava até, ouvindo a Dani falar agora, ontem à tarde eu fiz uma reunião com uma empresa de óleo e gás que está nessa crise de identidade entre inteligência, Big Data, Data Lake. E, gente, são tantas nomenclaturas e isso muda tão rápido, né, que é difícil para os executivos conseguirem se manter atualizados quando eles não estão diretamente ligados nesse mundo de dados, né? E até uma coisa que eu falei para o diretor que estava ali conduzindo a reunião com a equipe, eu falei assim, cara, tira esse peso dos seus ombros de não se sentir atualizado nesse mundo, porque esse mundo, se você não estiver
como core da sua função, do seu departamento, da sua diretoria ligado a isso, você nunca vai estar atualizado, porque isso muda sempre, né? O importante é saber se conectar com as áreas aí dentro. E a grande reflexão que a gente estava tendo ali, e parte da crise de identidade que essa empresa está sofrendo, é porque existe uma pressão de outros departamentos sobre a área de negócio dele, para que ele consiga fornecer informações concisas, né? E aí a discussão, a brincadeira foi o seguinte: quem nunca foi numa reunião de marketing ou numa reunião com várias áreas, alguém apresenta o número de marketing, alguém levanta a mão e fala assim, esse número está errado. Ou apresenta a margem de rentabilidade de um produto, ou apresenta um número de quilômetros rodados, e sempre tem alguém que fala, não, esse número está errado, né? Então o movimento, eu acho que a Dani trouxe a conversa um pouco para o perfil do profissional, e eu vou trazer um pouco a conversa para a responsabilidade das empresas. As empresas precisam ter uma responsabilidade de organizar os dados dentro dela para que haja uma hegemonia, para que haja uma confiança que aqueles números, sejam eles quais forem, da área de marketing, de vendas, de logística, de suprimentos, finanças, sejam números aceitáveis, números de credibilidade, porque tomar decisão nas empresas não é muito fácil, por toda a complexidade que a gente tem. E quando a gente perde dentro da própria casa, porque a gente toma uma decisão, porque a gente tem os números errados, aí fica tudo pior ainda, né? Então, eu costumo dizer que a melhor definição de dados que eu já ouvi é, abre aspas, dados é um bando de coisa que serve para você coisar, e quando você estiver coisando, você coisou, fecha aspas, né? Então, dados por si só, não é uma zona organizar, porque são coisas soltas. E aí, a gente, por mais que seja brincadeira, essa definição de dados, é onde tudo começa, né, Dani? Porque se eu não souber como coletar dados, se eu não souber como armazenar dados, se eu não souber como estruturar dados, de dados eu não consigo gerar informação, de informação eu não gero conhecimento, de conhecimento eu não gero inteligência. Então, essa é a hierarquia de como a gente evolui para a inteligência, né? Passando por essas 4 etapas. Então, eu concordo que as empresas, através de seus profissionais, precisam conhecer como se estruturar, né? Como organizar, como tornar aquilo pesquisável, como tornar aquilo ajustado, né? Então, esse nosso market share, ele representa, ele tem que ser sensibilizado, sazonalizado, seja qual for os termos, né? Para que os departamentos todos possam beber de uma mesma fonte, né? O data lake, né? Ter acesso a um mesmo conjunto de informação, seja para qual for a finalidade que você vai usar do seu departamento, né? Então, acho que isso é extremamente importante, Irving. Dados sempre foi, e continuará sendo um grande desafio, ainda mais agora que a gente traz a internet das coisas, que a gente Exato. traz a capacidade de se gerar dados massivamente, né? Então, a gente vai precisar de tecnologias para saber lidar com tudo isso. Sem dúvida. E, Felipe, o que você falou é importante, porque, assim, nesse momento, nunca se colocou tão à prova os dados e as informações, e principalmente as decisões sugeridas pela equipe de inteligência ou pela área de inteligência, enfim. Então, esse momento que a gente vive deixa muito à prova tudo que é colocado, né? Então, é muito crítico, de fato, e eu acho que é uma grande dificuldade para as empresas. Porque, voltando ao assunto de volume, né, você gerenciar um volume muito grande de dados é difícil, né? Você precisa de data quality, você precisa de cientistas de dados. Então, é um momento bem único do mercado desse processo todo de inteligência. E aí eu acho que a gente tem como apoio algumas coisas novas que estão vindo, né? Por exemplo, inteligência artificial. Você pode fazer N coisas com inteligência artificial, mas a tua qualidade de dados tem que ser boa. E para você conseguir ter esse critério, você precisa de pessoas com conhecimento de negócio. Isso casa com o que a Daniela falou, né? Então, é muito difícil você, de novo, fazer esse data quality, ter uma assertividade grande,
sem ter alguém com esse conhecimento empírico olhando para aquilo ali e criticando. Então, a gente se pergunta, né, existe concorrência do profissional de inteligência com a inteligência artificial? E aí eu acho que vocês devem concordar que são coisas que se complementam. Então, a gente precisa de um profissional de inteligência com apoio da inteligência artificial para poder gerar o máximo de informações, o máximo de apoio para as áreas aí. Isso para mim é super relevante e eu sou apaixonado por essa discussão, né? Quando a gente olha um pouquinho e estuda os movimentos das 4 revoluções industriais, nas 4 revoluções industriais, pessoas perderam emprego, né? Nas 4 revoluções industriais, houveram medos de como seria esse novo ambiente de trabalho. E a única diferença da 4ª Revolução Industrial que a gente está vivendo hoje para as 3 anteriores é que hoje a gente sabe que ela está acontecendo enquanto ela está acontecendo. Nas outras 3 revoluções, as pessoas descobriram que aconteceu uma revolução depois que a revolução passou, né? Então, eu acho que a necessidade de se reinventar e de saber jogar o jogo, né? Tem coisas que você não consegue contra. Por mais que você não concorde, por mais que você queira, de alguma maneira, se rebelar, mas não dá, o movimento está posto, né? E está tão posto que a gente não fala mais em 4ª Revolução Industrial, a gente fala em 4ª Revolução Econômica, porque extrapolou as indústrias. Essa revolução está dentro dos escritórios, dos hospitais, está dentro de todos os lugares, né? Então, esse saber lidar com dados, com inteligência artificial, com machine learning, é extremamente desafiador. E eu acho que tem aí, sabe aquele ditado, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega, se juntar o bicho foge. Então vamos juntar, né? Vamos juntar porque a gente não tem como lidar com esse bicho que não seja de outro jeito. E por que eu estou brincando com essa expressão? Porque o pessoal do marketing, o pessoal do comercial tem que juntar com o TI, né? E a gente brinca um pouquinho como existem esses conflitos dentro de uma empresa, né? Da área de negócio com a área de TI, que o pessoal de TI demora, que o pessoal de TI não reage, aí o pessoal de TI fala que a galera de negócio é tudo louca, que fica mudando o tempo inteiro que eles querem. Não sabe pedir. E depois que fazem todo... Oi, desculpa, Dani. Não sabe pedir, né? Não sabe pedir. E depois que eles acham que é só apertar um botão e o sistema está reconfigurado, e depois que reconfigurou, eles querem mudar de novo. Então, a gente precisa parar de falar dentro da empresa de nós e eles. E a gente precisa começar a pensar em empresa. Então, o profissional de TI, ele tem uma experiência e uma oportunidade hoje no mundo que ele não tinha 5 anos atrás, que é literalmente liderar o movimento de transformação digital dentro das empresas. Tá? Só que para isso acontecer, ele tem que parar de cuidar de mainframes e hardwares e acessos a sistemas, e ele tem que começar a entender de negócio, porque se ele não entender de negócio, ele não vai liderar nada, ele só vai ser um prestador de serviço de tecnologia dentro da própria empresa, né? Em contrapartida, os profissionais que estão na área de negócio precisam ter uma consciência maior do que é data science, data analysis, do que é IoT, o que é uma rede mesh, o que é... Assim, de novo, não é para ser especialista no assunto, mas eu tenho que conseguir conversar com uma pessoa de TI numa conversa de meia hora, certo? Então, eu costumo dizer que há alguns anos atrás, ninguém falava em educação financeira para crianças, ou se você não fosse um profissional de finanças, você não tinha que entender de finanças. E a gente hoje sabe o quanto é importante entender de finanças. Então, a analogia que eu estou fazendo a gente não pode demorar mais 15 anos para perceber que todo mundo tem que entender de tecnologia, que todo mundo tem que entender um pouquinho do que é essa tal de inteligência artificial, de como ela pode ou não conturbar, né, o mundo da empresa que a gente vive. Porque, gente, para pensar, a inteligência artificial nada mais é do que um algoritmo que foi desenvolvido por alguém, ou um grupo de alguém, né, para gerar insights automáticos para um determinado assunto dentro da empresa.
As pessoas que configuraram esse algoritmo, elas têm vieses, elas têm histórias, elas têm crenças, elas têm uma série de coisas. E se essas pessoas não entenderem de negócio e do mundo que aquela empresa faz parte, o algoritmo de inteligência artificial que vai ser programado vai influenciar a empresa para o bem ou para o mal. Entendeu? Então, a discussão é profunda, gente. A discussão de trazer inteligência artificial e machine learning para dentro de uma empresa, ela entra em questões profundas de entendimento de negócio, de mercado, de como que a gente vai automaticamente filtrar que cliente deve ou não receber uma oferta, se a gente está considerando questões sociais em cima desses algoritmos. E para trazer muito dessa discussão, eu acho que tem um seriado no Netflix hoje, um documentário no Netflix que traz isso muito à tona, que é o dilema das mídias sociais. E como algoritmos que lá atrás tinham... Vocês já pararam para pensar no algoritmo do like? Né? O algoritmo do like tinha a essência de gerar um ambiente mais amigável nas redes sociais. E acontece que o algoritmo do like está fazendo com que o aumento da taxa de suicídio de jovens aumente. É óbvio que ninguém parou para pensar nisso lá atrás, mas só que é algo que a gente está descobrindo agora. Então, de novo, para eu passar a palavra para a Dani, nós temos que ter a consciência que inteligência artificial, machine learning, é crucial para que a gente consiga gerar inteligência de uma maneira geral dentro das empresas, mas também é crucial a gente entender quais seriam as possíveis consequências de ter um algoritmo tomando decisões para esse lado ou para aquele lado. Tá? E é uma discussão cabeluda, tá? Mas Não, eu acho que o Felipe foi perfeito na colocação, né? Quando a gente fala, o Irving colocou, né? Se existe concorrência ali dentro, uma concorrência entre a inteligência de mercado ou a inteligência artificial, eu não vejo que existe concorrência, mas eu não tenho dúvida de que a inteligência artificial vai transformar a forma do profissional de inteligência de mercado trabalhar. Então, se a gente olhar, né, quando eu comecei aí a estudar inteligência de mercado e entrar nesse mundo todo, a gente falava muito de processos de coleta, a coleta de informações exigia um esforço muito grande, a gente ia falar de fontes, a gente ia falar de tipos de dados e tal. Hoje, o profissional de inteligência de mercado, ele precisa conhecer todos esses conceitos, mapear todos esses conceitos, mas muito disso não é mais ele que vai ter que ir atrás. A gente tem a inteligência artificial para fazer uma coleta de informações com uma capacidade muito maior que a de um ser humano fazer isso. E isso faz com que esse profissional de inteligência tenha que se transformar. Ele vai se dedicar e se especializar e conhecer profundamente técnicas de análise, toda a parte estratégica da tomada de decisão para gerar uma recomendação de fato valiosa para dentro do negócio. Então, eu acho que a inteligência artificial ela vem para transformar a forma do profissional de inteligência de mercado trabalhar, mas não para roubar o lugar dele. Eu acho que isso não, né? Tem uma coisa que o Irving colocou agora há pouco, que eu acho que a gente pode colocar aqui também, que é a questão, ainda falando em massa de dados, né? Em ter muitos dados e tudo mais. Não adianta a gente ter muitos dados, a gente ter a capacidade de coletar muito e de arquivar muito e de ter um histórico muito longo, se esses dados não são representativos mais do nosso negócio. Vamos pensar hoje, né? Hoje a gente vai fazer um modelo de forecast. Eu tenho lá o histórico dos últimos 40 anos. Me serve para alguma coisa ter tanto dado, ter tanto histórico? Não. Porque a gente está vivendo um contexto, o contexto que a gente está vivendo hoje, ele não é mais comparável com o contexto do ano passado, por exemplo. Então, é aí que vem o profissional de inteligência de mercado, os dados estão todos lá, mas é aí que vem o profissional de inteligência de mercado para avaliar, para criticar, para propor outros dados. É um trabalho diferente, sabe? Eu acho que a inteligência artificial é a nossa grande capacidade de arquivar dados,
ela vai exigir desses profissionais um trabalho diferente. Eu falo com algumas pessoas que fazem, por exemplo, forecasting, né, ali no seu dia a dia. E aí eu falo assim, poxa, como é que você chegou nesse número? Poxa, o modelo não tá bom, tá errando, eu nunca acerto, tá. Por que nunca acerta? Como é que você chegou nesse número? Ah, foi o que o sistema deu pra gente. Não dá mais para ser o sistema deu pra gente. O sistema deu pra gente, mas eu preciso entender por quê, para ter condição de criticar, olhar para aquilo, criticar e propor uma melhoria para eu chegar no meu resultado final melhor. Né? Então, eu acho que essa é a grande... Eu acho que isso ilustra bem aí a transformação que a inteligência artificial está pedindo para a gente hoje. Mas como você colocou, a gente vai estar sempre desatualizado. Então, pode ser que o ano que vem já seja outra coisa. A gente já tenha que estar se transformando de novo. Mas eu acho que, Cris, Dani, esse verbinho que você falou, criticar, é o que vai fazer com que a gente não perca o emprego para a inteligência artificial. Perfeito. Porque se você é um profissional de inteligência, uma profissional de inteligência que monta tabelas, você, se já não perdeu, você vai perder o emprego, né? Então, a gente precisa... E aí, o criticar representa o que uma inteligência artificial ainda não consegue fazer, né? Ela não consegue criticar, ela não consegue gerar insights, ela não consegue cruzar dados dentro de um contexto subjetivo, né? Que muitas das análises que a inteligência faz extrapola o mundo quantitativo, vai para o quali, né? Então, a gente tem que se apoiar aí. E eu gosto muito, eu emprestei o conceito da realidade aumentada, né? Em que você cruza a imagem virtual com a imagem real e tem o conceito da famosa AR, né? E eu emprestei isso para o mundo de inteligência. Então, como é que a gente pode ter a inteligência ampliada ou a inteligência aumentada, em que você deixa para o computador e para os algoritmos aquilo que eles são melhores, e a gente conclui isso com aquilo que nós somos melhores humanos, né? Em intuição, insights, críticas, né? E por aí vai. E até trazendo de novo essa conversa que eu estava tendo ontem, o diretor ele falou o seguinte: então vamos colocar um software aqui que a gente consegue gerar tudo e tal. E eu falo assim, ei, não existe software que faz tudo isso. E agradeça que não tenha um software que faz tudo isso, né? Fazer as coisas direito dá trabalho, sempre deu trabalho. Se a sua equipe não for capaz de analisar o que a máquina está te dando, você vai gerar um problemão na sua empresa. Então, vamos conviver com isso e vamos assumir o que é nosso, né? E a inteligência gerada por nós profissionais em conjunto com as máquinas, com os algoritmos e por aí vai. Então, aí eu concordo que existe uma sinergia poderosa. Eu acho que uma coisa é uma área de inteligência que se alimenta dos dados. A outra coisa é uma inteligência refém dos dados. Os dados estão soltando ali alguma coisa que a gente acredita e é isso. E não pode ser assim, né? Senão eu não estou gerindo o meu negócio. Eu estou, sei lá o que eu estou fazendo, mas eu não estou gerindo ele. O Felipe colocou uma coisa muito importante, que é a máquina não tem criatividade, ela não consegue criar nada em cima daquilo ali, né? Então, ela não consegue pegar o dado e gerar um insight. Então, é muito importante que uma coisa positiva é que os profissionais de inteligência hoje, eles têm mais tempo para trabalhar de fato com a inteligência, não precisa mais captar dado, fazer análise de campo, fazer todo aquele processo difícil que acontecia anos atrás, hoje está muito fácil. A grande dificuldade, pelo menos que a gente vive diariamente aqui, é escolher que dado você vai olhar, porque tem muito. Então, você tem que dizer assim, isso aqui eu vou ficar de lado porque não faz sentido eu olhar agora. Mas tem tanta informação na mesa que você tem que escolher o que você vai olhar, o que você vai cruzar para poder chegar nas informações que você precisa. E a criatividade, eu acho que a máquina nunca vai conseguir suprir o homem, né? Então, a gente conhece a necessidade, a gente sabe onde a gente quer chegar, tem esses filtros, né, esse conhecimento empírico, esse conhecimento de negócio, de vida que a gente vai adquirindo. Então, juntando esse conhecimento com o apoio da inteligência artificial, o trabalho fica sensacional. Então, a inteligência aumentada, eu gostei muito do termo, Felipe, inclusive vou começar a aplicar aqui dentro de casa, é muito interessante mesmo.
É isso. E agora, gente, vamos combinar. Por mais trabalhoso que seja, é muito mais fácil coletar dados do que analisar dados, né? Porque para analisar dados eu preciso entender minha indústria, meu segmento, meu mercado, meu produto, meus concorrentes, questões políticas, questões econômicas, etc, etc. Então, trabalho do cão. Eu prefiro ir para o escritório ouvindo Spotify do que ir para o escritório ouvindo a CBN, ou seja, qual for o jornal que você ouve. Então, a brincadeira aqui é o seguinte: para eu poder ser bom gerador de insights, né, eu preciso entender o meu contexto. Eu preciso saber o que está acontecendo no mundo. Eu preciso saber o que está acontecendo entre China e Estados Unidos. Eu preciso saber de novas tecnologias que estão surgindo. Eu preciso saber que tem movimentos no Congresso para projetos de lei assim assado. Não dá para a gente ficar... então, assim, se você é uma profissional, se você é um profissional que precisa gerar inteligência para que a sua empresa seja melhor, você não pode se dar o luxo de não saber o que está acontecendo lá fora, né? Porque senão as suas análises vão ser sempre superficiais, irrelevantes, né? E aí a gente fica se perguntando por que mesmo que a gente nunca consegue deslanchar na carreira, né? Então, o buraco é um pouco mais embaixo. O Felipe, isso que você coloca, Felipe, me lembrou uma das coisas que, pelo menos eu aqui, a gente usa muito dentro da inteligência de mercado, que é a nossa capacidade de trabalhar com cenários, né? Então, eu tenho lá uma massa de dados que está me levando para uma conclusão. Uma notícia que eu vejo, um movimento econômico, alguma coisa que acontece, pode ou não mudar a minha decisão. Então, essas variáveis que estão aí no universo, né, que a gente vai chamar isso de informação qualitativa, elas vão direcionar, elas vão me fazer olhar para aquela conclusão que eu estava chegando e falar assim, bom, mas e se isso acontecer? E se isso não acontecer? Eu acho que isso é uma coisa também que os profissionais de inteligência muitas vezes são demandados e isso tem que estar no nosso radar. Quer dizer, essa é a conclusão neste momento, mas o mundo não para de girar, né? Alguma coisa pode acontecer e pode fazer com que essa conclusão minha tenha mais ou menos sucesso. E eu estou preparada para lidar com um eventual fracasso ou não? Então, eu acho que a gente tem que ter muito... e não só para as grandes decisões, né? Eu acho que, de novo, vou voltar lá na minha realidade como estatística e vou falar dos modelos de forecasting. Poxa, a gente está com esse dado aqui, mas um vendedor foi lá bater um papo com o cliente soltou uma informação, poxa, será que isso pode afetar de alguma forma o meu número ou não? Então, essa qualidade de cenários, ela pode ser muito grande ou ela pode ser ali mais local. Isso. A gente tem que estar antenado mesmo e pronto para captar esses pequenos sinais que podem influenciar aí nas nossas tomadas de decisão, né? Inclusive... Desculpa aí, Felipe, pode falar. Não, pode falar, Felipe, vai lá. E vamos combinar o seguinte, galera dessa live. Construção de cenários não é cenário otimista, pessimista e realista, tá? Construção de cenários é muito mais do que isso, certo? Então, é combinar fatores diversos, né? E a gente consegue fatos e dados para construir cenários, mas o modelo mental de inteligência também significa que nós somos bons em criar premissas, porque nem sempre os fatos e dados nos dão o cenário completo. A gente precisa criar premissas para preencher esses cenários, né? Então, a gente tem que ter essa capacidade. E eu gosto muito de dizer o seguinte, qual é a sua capacidade de criar cenários? Quando a gente fala de criar cenários, a gente está falando basicamente de futuro, né? Qual é a sua capacidade de entender o futuro? E cuidado com a palavrinha prever, né? Às vezes as pessoas vêm até mim e falam assim, Felipe, você consegue prever qual vai ser o forecast? Ou você consegue prever? Velho, eu não tenho bola de cristal, eu não consigo prever nada. Eu consigo criar possíveis cenários do que é que isso talvez aconteça, né? Então, cenários é diferente de você ter exatidão de o futuro. Cenários por isso que chama cenários, que é no plural, porque você pode dizer, olha, com esse conjunto aqui de variáveis, pode ser que a gente tenha esse resultado.
mas se a eleição presidencial e a China, não sei o que, a gente vai ter esse cenário. E aí, entendeu? Esse cruzamento, a gente tem possibilidades. E a boa empresa no sentido de saber, é boa no sentido de ter a cultura de inteligência dentro dela, é a empresa que, entendendo os cenários possíveis, ela começa a se preparar desde já para esses possíveis cenários. Então, isso que a gente chama de capacidade de antecipação, né? Eu não consigo prever, mas eu consigo entender o que pode acontecer e eu estou preparado desde já. Então, people heavy metal. Se vocês falarem para mim que o cenário otimista é 10% acima no volume do que o cenário realista, a gente precisa conversar seriamente. Muito bem colocado. Eu ia falar justamente isso, Felipe, que a gente, dependendo dos cenários que a gente está prevendo, né, que a gente está imaginando ser possível, você pode escolher grupos de dados diferentes para fazer sua análise. Então, esse fato de você estar olhando para frente, imaginando o que pode acontecer, te faz analisar coisas diferentes no presente, né? Porque daí você está se preparando para possíveis casos, né? Então, você complementou muito bem e é justamente esse ponto que eu ia reforçar. É muito importante isso. Perfeito. E eu acho que daí a gente fala, né, em futuro, a gente fala em estratégia. Tem uma definição do Porter para estratégia que é mais ou menos assim, né? Estratégia não é sobre tomar decisões no futuro, né? Estratégia é sobre as implicações do futuro das decisões que você toma hoje, né? Então, gente, eu fico arrepiado com essas coisas, né? E os desafios de conseguir mobilizar toda uma empresa para pensar o modelo mental de inteligência, para pensar, de repente, 3, 4 passos na frente, e tem coisas que são imprevisíveis, né, Irving? Quem que ia imaginar lá em outubro do ano passado que a gente ia viver o que a gente está vivendo hoje? Todos os planejamentos estratégicos, todos os forecasts, todos os budgets caíram, né? E agora é a capacidade que essas empresas têm de pensar em possíveis cenários de retomada para fazer frente e poder estar participando nessa retomada, né, da melhor forma possível. E aí é muito importante, aí voltando na questão de dados, né, de gestão de dados, que esse mindset ele esteja forte na companhia toda, porque assim, se você tem uma equipe comercial que não lança informações corretas no CRM, você não vai conseguir tirar uma análise dali. Se você tem uma equipe que, sei lá, está em campo e não lança essas informações corretamente para dentro de casa, você não vai ter como tirar decisões dali. Então, uma coisa puxa a outra, né? Você só consegue se planejar bem se você tem bons dados. Para ter bons dados, você precisa ter um mindset forte na empresa toda para você fazer essa gestão. Por isso que a inteligência não precisa ser local, né? Não precisa ser uma área de inteligência. Por isso que a inteligência tem que ser, ela tem que estar espalhada mesmo dentro da companhia, quase cultural, assim, para que isso tudo aconteça. Porque se não tiver a colaboração, o compromisso, o engajamento das pessoas com isso, não vai funcionar como poderia, né? É isso daí. Eu tiraria o quase. Limite, né? Eu acho que o potencial disso não tem limite. Eu acho que isso que é o mais importante da gente ter em mente. Então, assim, todo mundo pode sim contribuir de alguma forma. Isso. Ô, Dani, eu pego essa sua frase, que é quase cultural, e eu tiro o quase. A inteligência tem que ser um driver de cultura dentro da empresa. E aí a gente volta para o primeiro tópico. Todas as áreas são responsáveis por inteligência. Então, viram um loop, né? Sabe, às vezes, Irving, pode até soar meio utópico, sabe? Nossa, como é que eu vou fazer isso? Então, a gente, né, tem contato com pessoas que estão começando a implementar uma área de inteligência de mercado dentro das suas companhias. E aí, quando a gente vem com esse conceito de que a inteligência é cultural, né, de que a gente precisa engajar e movimentar todas as pessoas nesse compromisso, isso assusta, né? Poxa, mas como é que eu vou conseguir fazer isso? Eu acho que a gente tem que dar o passo conforme a perna também, né? Não adianta a gente querer falar que tem que ser assim e pronto. É por isso que eu volto lá, não tem limite. Quanto mais a gente conseguir aos pouquinhos
e movimentando as pessoas e criando essa rede de colaboração, esse entendimento de como as coisas dentro da inteligência de mercado são, melhores vão ser os nossos resultados lá na frente. Exato. Ô, Dani, eu ajudei uma empresa de agronegócio, ela já tinha uma área de inteligência, né? E eu ajudei essa empresa a amadurecer os processos de inteligência para fazer essa questão do fluxo permear toda a corporação, né? E durante a negociação do contrato, para a gente fazer lá o serviço de ajudar na inteligência, então esse projeto vai durar 3 meses. E aí eu falei para eles assim, olha, pode durar 1 mês, pode durar um pouco mais de 1 mês, né? Ou um pouco mais de 1 ano. Mas o que define isso? A sua cultura. Né? A cultura da empresa absorver o fluxo de inteligência dentro dela. E eu não preciso falar que o projeto terminou antes de a cultura ter absorvido, né? Então, infelizmente, acontece um pouco disso ainda, e eu falo, não adianta ter pressa para algumas coisas. A gente tem que ter tempo da cultura assimilar, sem tirar de nós o senso de urgência de ser transformadores de cultura dentro da empresa. Isso vale para a inteligência, isso vale para a inovação, isso vale para qualquer movimento novo que vocês queiram levar para dentro de uma empresa, né? De repente, tem empresas colocando S&OP para rodar, só que não tem cultura dentro da empresa dos executivos de comercial e marketing conversarem com o executivo de operações, entendeu? Não vai rodar S&OP. Sabe? Então, a gente tem que levar em consideração não só o lado técnico, mas o lado também cultura, comportamental das pessoas e dos departamentos que vão estar envolvidos nesse movimento. Né? É isso para qualquer mudança, né, Felipe? Qualquer mudança. Qualquer mudança, ele exige uma fase de negação, não tem jeito. Então, é natural. E é aquela coisa, né? Todo mundo fala que gosta de mudança, desde que não mexa no meu mundo, né? Eu amo mudanças, mas não mexe para lá. Aqui o meu departamento está redondinho. E tá tudo bem, né? Aqui não precisa mudar. Pois é, né? Então é a negação que o Irving está dizendo, né? E a gente vive mudança cada vez mais rápido, né? Nesse mundo volátil que tem hoje. Então, a gente tem mudança cada vez mais constante. Aqui, no nosso dia a dia, eu vejo isso. A cada 3 meses tem uma coisa nova aparecendo e dizer, mudou. Então, você trouxe e acabou me vindo aqui, né? Dentro da pesquisa de mercado, a gente estuda muito, tem uma técnica lá, né? Para a gente entender hábitos e comportamentos dos nossos consumidores, dos nossos clientes, enfim. E aí a gente vai falar, poxa, de quanto em quanto tempo eu preciso estudar o cliente? De quanto em quanto tempo eu preciso repetir esse estudo? A respostinha padrão, né? Depende um pouco do mercado que você está inserido, depende um pouco da velocidade de mudança. Você é uma empresa que vende commodity, talvez o comportamento do seu consumidor mude numa velocidade muito menor do que se você é uma empresa que vende tecnologia. Mas não tem resposta certa, porque grande ou pequena, a mudança ela é natural. Então, a gente tem que estar preparado para estudar o consumidor e entender o nosso cliente o tempo todo. Porque, de verdade, a gente nunca sabe quando a mudança vai acontecer, né? Pode ser que seja um gatilho muito grande, igual que a gente está vivendo agora. Então, veio a pandemia, isolamento social, isso mudou a forma das pessoas viverem, mas pode ser um gatilho muito pequeno também. Então, a gente tem que estar sempre preparado para entender o nosso cliente, o nosso consumidor, esses dos nossos stakeholders, isso o tempo todo, né? Eu ouvi dizer que stakeholder é a pessoa que segura o bife. Não é, né? Não é. Quem que é? Não é. Não é. Bom, piadinhas. Mas até falando nessa questão de mudanças constantes, né? Eu tive a oportunidade eu estou concluindo ainda essa pesquisa, mas eu tive a oportunidade de conversar com muitos profissionais de inteligência para entender como é que esses 6 meses de pandemia estão mudando a rotina deles, né?
E só assim, eu tenho alguns grandes números aqui para dar prévia para vocês de uma pesquisa que ainda vai ser publicada, que é o seguinte, ó, mais ou menos 60% dos profissionais de inteligência, lembrando que não é a pessoa que tem o crachá de inteligência, mas a pessoa que faz inteligência dentro da empresa, essas profissionais, mais de 60% disseram que ganharam relevância, ganharam importância, os holofotes apontaram para eles. Por quê? Porque todo e qualquer esforço que as empresas tinham de construir, planejar forecasts e números e projeções, começou a desabar quando essas empresas se baseavam apenas em estatística, né? Por quê? Porque estatística, Dani, se eu falar alguma besteira, pelo amor de Deus, você me interrompe, porque eu não sou estatístico, tá? Mas eu entendo que estatística é a ciência que consegue identificar padrões de acontecimentos, replica esses padrões para um futuro e vamos projetar, então, em cima desses padrões, né? E, por tudo que a gente está vendo nesse mundo, os padrões do passado não se repetem mais para os padrões do futuro. E aí a regressão estatística, a análise estatística, por si só, não consegue mais fazer esse movimento. Quem consegue fazer esse movimento junto, de projetar, de enxergar números no futuro, né? Ou acontecimentos, os cenários famosos, são as pessoas que fazem inteligência, que têm um modelo mental, inteligência de entender o futuro, né? E para a gente entender o futuro, a gente precisa dominar o que está acontecendo hoje. Quanto melhor eu entendo o meu contexto, melhor eu sou um projetador de cenários, se me permitem falar assim esquisito, né? Então, o que acontece? 60% dessas pessoas que fazem inteligência ganharam um holofote. Mas dessas 60%, 15 deles estão se queimando, ao invés de brilhar, né? Então, o holofote veio para nós. E 15% de nós não estamos sabendo como aproveitar essa nova exposição. E por quê? Porque nós não estávamos preparados para dar o passo além do relatório, para dar o passo além do gráfico, para dar o passo além de conseguir analisar toda essa massa de dados, Irving, e falar o seguinte, olha, empresa, o nosso forecast pode ter esse tamanho, com essas características, com esse jeito, se isso daqui acontecer. Mas também pode ser que aconteça isso, e daí o forecast vai ser assim. Isso demanda uma competência que você não aprende do dia para a noite. Você não chega numa academia de ginástica, pega um peso de 100 quilos e sai fazendo supino. Você tem que passar vergonha com a barrinha sem peso, para depois colocar as barrinhas, né, os pesos aumentando e você conseguir fazer uma... E isso é um exercício mental que tem que ser conquistado, ok? No Quando a Camila aparece na tela, está acabando. No final das contas, a nossa experiência, o nosso poder de análise, ele é muito composto das coisas que a gente viveu ao longo da vida, né? Que a gente aprendeu, que a gente já passou. Então, esse mindset que você falou, Felipe, é importante. Ele é uma criação ao longo de muito tempo, não é do dia para a noite que você sai, tá legal, agora eu vou começar a analisar e fazer cenários preditivos aqui, vai dar certo. Não, é aprendizagem, né? É um trabalho longo. Pois é. E dá certo, Fala, né? Cami. É importante. Não, eu ia dizer só que pode parecer difícil dar o primeiro passo, mas a gente encoraja porque precisa. Não tem como viver sem essa inteligência em cima dos dados também hoje em dia. E até trazendo um exemplo mais tangível, óbvio de casa, mas sem fazer jabá, a NeoGrid trafega 1 milhão de dados. A gente tem informação dos varejos, informação da indústria dentro da nossa base. E aí, o que a gente faz com isso, né? Então, mensalmente, a gente libera para a imprensa alguns dados, porque a gente consegue, com o volume de dados que a gente tem, a gente consegue desenvolver um indicador realmente de ruptura, porque a gente tem uma amostragem relevante suficiente para falar a nível Brasil. Então, são coisas que às vezes você pensa, tipo, a NeoGrid é uma empresa que está comunicando ali varejo e indústria, mas o que dá para fazer com todos esses dados? A gente consegue estudar isso um pouquinho mais a fundo e desenvolver e entregar insights também para outras empresas, para o mercado, com relação ao que está acontecendo nesse momento, né? Então, as aplicabilidades são infinitas. Irving, Dani, Felipe, muito obrigada. Fiquem à vontade para se despedir.
para o pessoal que se inscreveu para a conversa das 14, estaremos aqui novamente. Isso aí. Felipe, Dani, de novo, foi um prazer falar com vocês. Obrigado por esse tempo. Obrigado pelo bate-papo e obrigado pelos espectadores aí que acompanharam a gente. Valeu, Camila. Eu que agradeço. Obrigada mais, gente. Pela oportunidade, obrigada pela conversa, é sempre bom. A gente vai falando assim, ó, e não passar, né? Que é sempre bom a gente trocar esse tipo de informação. Obrigada, viu? Vai fluir. Maravilha. People, vamos devagar que nós temos pressa.